Fala, torcedor santista! Esse é o meu primeiro vídeo com 27 anos. Inclusive, já quero agradecer a todo mundo que está me mandando mensagem de feliz aniversário. Espero que o presente principal venha na segunda-feira com uma vitória do Santos em cima do Goiás na Vila Belmiro. Estarei lá, inclusive, já aproveito de forma antecipada agradecer o convite da Pixbet, que me fez o convite de estar lá na Vila Belmiro. E vamos falar então de Santos e Goiás, as prováveis escalações, mostrar a tabela de classificação, o que pode acontecer dependendo dos resultados e, obviamente, como o Santos precisa jogar contra esse Goiás do técnico Jair Ventura, que na teoria promete chegar bem fechadinho na Vila Belmiro. Mas antes da gente comentar essas situações, quero dar aquela dica para você baixar o aplicativo da OneFootball, completamente gratuito. O link está na descrição. E, sinceramente, espero que depois da partida contra o Goiás a gente consiga conferir lá na OneFootball os melhores momentos e vários gols do Santos, porque lá na OneFootball, além das notícias do tempo real, tem os gols, tem os melhores momentos, tem estatísticas. Nossa, é um aplicativo muito completo que você precisa ter no seu celular para ficar bem informado, não só de Santos, mas também de outros clubes brasileiros, campeonatos europeus, Copa do Mundo, né? Daqui a pouco vai começar. Então, fica essa dica para você baixar, o link na descrição, ou se você preferir, através do QR Code que está aqui na tela. Bom, já dei a dica para vocês, agora vamos começar falando sobre a situação da tabela de classificação. Porque é o seguinte, vou até colocar aqui na tela para vocês, o Santos hoje está na 9ª colocação, porque ainda não jogou, né? Então foi ultrapassado, perdeu uma posição, né? Estava em 8º, mas pode tranquilamente voltar a ser 8º caso vença a equipe do Goiás. O Santos hoje tem 34 pontos. Só que, bater aqui na madeira, o Goiás está com 32 pontos na 11ª colocação. Ou seja, se o Goiás, de novo batendo na madeira, vencer o Santos, ultrapassa a gente. E aí o Santos perde mais uma posição. Então é um jogo, aquele clichê, né? O famoso jogo de 6 pontos. O Santos precisa vencer. Depois o Santos vai jogar contra o Ceará fora de casa, depois tem aquela sequência difícil que a gente já comentou, de times que estão acima da gente na tabela. Então tem que aproveitar esse momento para conseguir uma gordurinha, principalmente contra times que estão abaixo da gente na tabela, pensando numa vaga numa pré-Libertadores. Volto a reafirmar aquilo que eu falo em lives e em vídeos. Não acho que a briga do Santos é na parte de baixo. Para mim, apesar de algumas insistências e erros do técnico Lisca, e algumas carências também do nosso elenco, eu acho que dá para a gente, né, conseguir uma vaguinha numa pré-Libertadores. O Santos, se voltar a ficar na 8ª colocação e terminar como G8, tá dentro, né? Então, só para a gente girar aqui a tabela de classificação, o Santos está com 34, o América hoje está com 35, né? Que é o time que está no G8, vamos colocar assim. E eu sei que vocês sempre querem saber, então vamos falar aqui. O primeiro time na zona de rebaixamento é o Curitiba com 25 pontos. Então, se o Santos vencer, abre aí uma quantidade aí, né, de pontos interessante nesse momento do brasileiro, tá bom? Então, sobre a tabela de classificação, é isso. Vamos agora falar do time do Santos. Santos que vai ter o retorno de 2 jogadores importantes. Primeiramente, o Marcos Leonardo, artilheiro do Santos no Campeonato Brasileiro e também na temporada. Terá o retorno também de Rodrigo Fernandes, que é um jogador que atua ali como primeiro volante, não é só bom defendendo, desarmando, mas também é um jogador que consegue distribuir bem a bola. Então, essa importância do Rodrigo Fernandes defensivamente no time do Santos, para o meio-campo do Santos, a gente ainda precisa, né, encaixar esse meio. Então, que bom que Rodrigo Fernandes e Marcos Leonardo estão de volta. As ausências, Carlos Sanches segue se recuperando de uma lesão na coxa. Talvez ele volte ou contra o Ceará ou contra o Palmeiras. E o Ângelo, como vocês já sabem, está servindo a seleção brasileira sub-20, então não joga nem contra o Goiás, nem contra o Ceará. Volta no clássico contra o Palmeiras, pelo menos a ficar à disposição.
E aí, o Luan também. O Luan voltou, né? Não tá mais com virose, inclusive treinou como titular em alguns treinamentos, então pode ser uma novidade, daqui a pouco a gente fala melhor sobre isso, mas pode ser uma novidade essa volta do Luan ao time depois dele se recuperar dessa virose. Bom, de acordo com o Globo Esporte, qual a provável escalação do time do Santos? Deixa eu colocar aqui na tela. João Paulo, Madison, ou seja, Natan deve seguir no banco. Vamos ver se ele entra ali no segundo tempo, para que a gente consiga ver o Natan. Vocês me perguntam, Nájila, o Natan é melhor que o Madison? Não sei, ele não joga, não entra em campo, né? Então espero que pelo menos para esse jogo contra o Goiás ele consiga jogar alguns minutinhos. E aí, a zaga, né? Michael e Bauerman, Felipe Jonathan, Rodrigo Fernandes, Zanocelo, Gabriel Carabarral ou o Luan, tá? Esqueci de colocar o Luan, mas pode ser que o Luan entre. Não vou ficar surpresa se aparecer um Luan, porque ele treinou como titular em algumas variações aí, alguns testes que o Lisca fez nos últimos dias. Lucas Braga, Marcos Leonardo e Soteldo. Ou seja, um Santos ideal para o Lisca. Não estou falando que é o ideal da Nájila, é o ideal do Lisca se a gente observar as últimas escalações desde quando o Lisca chegou ao Santos. Ele vem repetindo alguns padrões, né, nas escalações. Só muda quando alguém se machuca, está suspenso, enfim. O que eu, Nájila, espero desse jogo contra o Goiás? Que o Goiás vai ficar fechado. A gente já comentou sobre a dificuldade do Santos contra equipes que jogam assim. Então eu espero que um Santos que vá para cima do Goiás. Tem que ir para cima. É na Vila Belmiro, um jogo importante para a gente, principalmente para olhar na parte de cima da tabela, uma vaguinha numa pré-Libertadores. O time do Goiás é uma equipe que não consegue ficar trocando muitos passes, sem errar o passe. É um time que não finaliza, é um time que tem muita bola longa, então lembra um pouco do que foi o último jogo, né? O Cuiabá e o próprio Santos também, dois times, né? O Cuiabá de um lado com bola longa, o Santos do outro lado com bola longa. O Santos precisa explorar os seus laterais, então Felipe Jonathan e Madison precisam se apresentar, porque se eles vão ficar lá atrás, o Goiás, a gente precisa também ter um bom número de jogadores para tentar surpreender. Luan ou Carabarral precisam também se apresentar para finalizar. Carabarral finaliza muito bem. O Luan, as informações é que ele está com um aproveitamento muito bom em finalizações e passes. Então, quem jogar tem que mostrar serviço. Zanocelo, que é um jogador também que tem uma boa finalização, finaliza, entra dentro da área. Então, a gente também precisa de todo mundo para conseguir vencer o Goiás, porque vai ser um time que vai jogar com todo mundo lá atrás. Até o Jair Ventura entra para ajudar a defender. Não vá achando que o Goiás vem para cima da gente. Aliás, se isso acontecer, eu vou ficar bastante surpresa. Bastante surpresa. E contar também, né, com a qualidade do Soteldo, por exemplo, que eu acho que lá na frente é um jogador que pode, de uma certa forma, desequilibrar com a velocidade, com dribles, enfim, né, finalização, cruzamento. É um jogador que eu aposto muito as minhas fichas. Então, esse deve ser o provável time do Santos contra o Goiás, tá bom? A alteração que eu acredito que pode ser que aconteça é o Luan entrando no lugar do Carabarral. Mas eu apostaria mais no Luan no segundo tempo, tá? No segundo tempo. Pensando com a cabeça do Lisca, obviamente. E aí vamos para o time do Jair Ventura, também de acordo com o Globoesporte.com. Tadeu, Maguinho, Caetano, Reinaldo e Sávio, Auremir, Diego, Marquinhos Gabriel, ele mesmo, Marquinhos Gabriel, que jogou no Santos, Vinícius, Pedro Raul, olho no Pedro Raul, né? Bom jogador, tá fazendo bastante gols, e Dadá Belmonte. Esse deve ser o time do Goiás para enfrentar o Santos. Pedro Raul, ele que praticamente fica isolado, às vezes recebe algum lançamento, recebe alguma bola e faz os seus golzinhos. Então tem que ficar de olho. Talvez o Rodrigo Fernandes ou algum dos zagueiros, não sei, mas o Pedro Raul é um jogador que o Santos tem que abrir os olhos para que não tenha maiores problemas com ele, tá bom? Bom, então é basicamente isso. Santos precisa ser mais ousado jogando na Vila Belmiro. Acredito que teremos um bom público. Estava olhando no site do Sócio Rei, bastante ingressos até que foram vendidos, né, por ser na segunda-feira.
às 20 horas, galera tá comparecendo. Então, parabéns para a torcida do Santos. Estarei lá, como eu disse, recebi um convite da Pixbet. Grande beijo para eles. Espero acompanhar uma vitória do Santos, né? E já aproveito para falar, né? Como estarei na Vila Belmiro amanhã, não teremos a nossa live antes do jogo e nem depois. Mas teremos vídeo, tá? Teremos vídeo e vou tentar gravar uma live antes de ir para Santos para a gente bater um papo e conversar sobre o jogo, tá bom? Bom, agora é esse momento que você deixa o seu like, deixa um comentário aqui, né? Pode me dar parabéns, pode me dar parabéns. Brincadeira. E também baixa o aplicativo da OneFootball, hein? Eu quero você conferindo as estatísticas. Vamos torcer para que tenha muitos gols do Santos e melhores momentos lá no aplicativo da OneFootball, tá bom? O link está na descrição, ou se você preferir, através do QR Code que está aparecendo aqui na sua tela. Completamente gratuito e você ainda dá aquela moral para o nosso canal. Grande abraço para vocês e até o próximo